Olá, seja bem-vinda a mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre cuidando uma das outras. Nós vamos falar do amor do tipo de Deus. Nós vemos algumas características dele lá em Romanos 12 e nós vamos falar a respeito disso. Como nós podemos proceder cuidando uma das outras? Sabe, a mãe, a mulher, ela tem um instinto tão poderoso no seu DNA que nós não conseguimos não nos envolver com algumas causas, não é assim? Se você é como eu, quando nós olhamos uma necessidade, alguma causa, isso mexe conosco e nos tira de um lugar de conforto. E às vezes a gente fica tão impulsionada a nos envolver, a solucionar, porque no nosso DNA nós carregamos essa frase solucionadora de problemas. Se nós precisamos nos envolver umas com as outras para sermos resposta e ajudar umas às outras. Falando sobre isso no livro que nós estamos estudando, no capítulo 8, O Despertar da Leoa, vai falar sobre um episódio onde a leoa nos inspira e nos ensina sobre isso. Eu achei muito interessante como que na natureza um animal que é irracional consegue entrar nessa sincronia. No bando da leoa, as leoas elas ficam grávidas junto, porque elas fazem isso com um propósito. Qual é o propósito? É para que elas possam ter seus filhos na mesma época e possam se auxiliar, porque elas não cuidam e protegem somente os seus filhos. Elas fazem isso com todo o bando, os filhotes de todo o bando. Então é como se elas se combinassem, elas ficam grávidas juntas. E não tem como a gente ver isso e não lembrar, né, de quando Maria, ela estava grávida e Isabel, a sua prima, também estava grávida de João Batista. E nesse encontro, como foi lindo, como ali houve uma revelação ainda no ventre, João Batista se agitou e se alegrou, diz a palavra, isso conta lá em Lucas. E como foi lindo esse encontro. E eu fico pensando nesse momento, né? Às vezes quando a gente também, não sei se você já é mãe, se não foi, quem sabe um dia também vai ser, se tem esse desejo. E é tão interessante quando nós encontramos outra mulher grávida, porque há uma identificação, a gente compartilha os sinais, os sintomas que estamos passando, os desejos para o filho, e ali elas fazem isso numa sincronia, mas com o objetivo de proteção mútua, de uma cuidar do filhote da outra. E isso demonstra esse DNA, isso demonstra isso que nós carregamos, esse desejo, esse impulso de nos envolver com as causas umas das outras, de ver as necessidades dos filhos das nossas amigas e desejar se envolver, proteger, suprir necessidades. E isso vem do DNA de Deus, porque Deus ele sempre quis suprir as nossas necessidades e nos ajudar. Por isso ele enviou Jesus, para que ele pudesse suprir em todas as coisas que a gente precisasse. E aqui nós vamos ver na página 162 que vai falar sobre esse dado, essa revelação que a leoa traz. Na página 162 desse livro, assim, na essência, o bando fica grávido. As leoas entendem que os filhotes de idades semelhantes têm maior chance de sobrevivência devido ao igual acesso a alimento e treinamento. Todos aqueles bebês dourados tropeçam para lá e para cá. Significa que não há falta de mães cuidando deles. Olha o que é isso. Elas fazem isso e quando os bebês estão começando a aprender a andar, a se firmar, a se alimentar, elas cuidam dos bebês umas das outras, porque elas trabalham em equipe, elas se cuidam entre si. Elas protegem e cuidam daquilo que é importante uma para as outras. E isso traz esse princípio do amor do tipo de Deus entre nós mulheres, de cuidarmos não somente daquilo que nos pertence, mas também do que pertence às nossas irmãs, a cuidar uma das outras. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, e no verso 9 vai falar uma característica, algumas características do amor do tipo de Deus, como ele se comporta. E a gente precisa desse amor para poder servir e ajudar umas às outras. Fala assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.
Sabe, aqui o Senhor está nos dando um padrão alto, padrão do tipo do amor de Deus, que não simplesmente se coloca em uma posição de honra e superioridade, mas coloca o outro nessa posição. Se importa com aquilo que é importante para o outro. E esse é o amor do tipo de Deus, um amor fraternal, um amor de atitude, de irmãos, de viver como uma família mesmo, como uma comunidade, como elas viviam, uns protegendo os outros. E isso nos demonstra o desejo de Deus com as nossas vidas. Sabe, como mães, eu fico pensando que tantas vezes eu já passei por situações, já ouvi relatos, né, de próprias adolescentes e crianças que eu mesmo já atendi, que em função, infelizmente, da separação ser algo tão comum nos nossos dias, infelizmente que não deveria ser, mas em função disso, novos relacionamentos acontecem e muitas vezes os filhos de outro relacionamento acabam sendo expostos a esses novos namorados ou namoradas. E sabe, eu já atendi alguns casos de acontecer de essas crianças serem até molestadas, abusadas, por não estarem convivendo com pais ou mesmo por estarem convivendo com pessoas que não são confiáveis. Eu me lembro de um caso que eu atendi, que foi um dos mais sérios que eu já ouvi. E durante anos, esse namorado da mãe, ele se relacionava, ele molestava a filha adolescente. E ela dava alguns sinais, mas a mãe inconscientemente não queria ver aquela verdade, porque isso é muito chocante. Mas quando ela de fato viu e teve prova de que aquilo estava acontecendo, essa mãe se levantou, terminou esse relacionamento e tomou todas as atitudes que ela deveria para a proteção da sua filha. E eu fiquei muito claro com meu coração entristecido, me compadecendo junto com o coração daquela mãe. Mas ao mesmo tempo eu elogiei ela por ela ter sido tão destemida e ter protegido seus filhos, porque as crianças elas não podem se proteger. E nós, como mães, Deus nos deu esse poder, essa ousadia de proteger as nossas crianças. E nós estamos vivendo em um tempo, mulher, que nós não podemos lidar com isso como se fosse uma opção. Nós temos uma necessidade de resposta, de proteger as crianças, não somente os nossos, mas também os outros que estão ao nosso alcance. Porque o mundo e Satanás está investindo fortemente para tirar a pureza, para manchar a vida dessas crianças, para que eles cresçam com enganos e sofismas a ponto de destruir a vida deles. E nós que temos o amor do tipo de Deus e os princípios da palavra é que podemos proteger essas crianças. Então nós não podemos viver com uma consciência de que é só sobre o nosso mundo, é só sobre os meus. Cuidar dos nossos é muito importante, mas é só o princípio da missão que nós temos. Nós precisamos pensar em proteger aqueles que nos cercam também e fazer tudo que estiver ao nosso alcance, porque os dias são maus e nós precisamos, porque o bem está em nós, o amor de Deus está em nós, a vida de Cristo habita em nós e não no mundo, mas isso precisa ser revelado através de nós. Então, eu quero ler com você aqui na página 163, na próxima, fala assim: nos encoraja a viver essa vida de comunhão, nos importando umas com as outras. Todo esse tempo de brincadeiras, aqui está falando desse tempo do bando, de quando eles ficam, as leoas, elas relaxam, elas estão com os seus filhotes. E todo esse tempo de brincadeiras saltitantes serve a um propósito, pois ele enfatiza os pontos fortes de cada membro do bando. Deus ama quando rimos e nos envolvemos em atividades de recreação. Poderíamos dizer que quando brincamos, nos envolvemos em recriação. Sempre me defende, por isso estou livre para correr e brincar. Salmo 63, 7. Sabe, quando o Senhor, nós temos a consciência de que o Senhor, Ele sempre nos defende, Ele sempre nos protege. Nós podemos nos abrir para relacionar, para conviver em bando, em família.
E nesse momento leve de comunhão, de recreação, nós podemos conhecer as necessidades uns dos outros. Nós podemos nos importar com as crianças que estão à nossa volta, com os filhos das nossas irmãs. Acolher, amar, ouvir, ajudar, torcer, declarar. Sabe, mulher, isso é tão importante, porque já passei por muitas situações onde a gente fica assim, ah, mas é o meu, ai, olha lá o meu filho, mas e o outro? Vamos acolher como? O que eu posso fazer para ajudar? Isso precisa mexer conosco e esses momentos eles são tão importantes, porque nesses momentos nós identificamos qualidades na vida um dos outros e nós podemos inspirar, nós podemos cuidar. Então esses momentos de comunhão, eles são muito importantes. Mas se você é tentado a pensar, mas eu vou me proteger, se eu me ferir, se eu me machucar. A palavra de Deus em Salmo 63 diz: Senhor, sempre me defende, por isso eu posso correr e brincar. A sua consciência deve estar em que você está protegida por Deus. Então não tenha medo. Se exponha à comunhão, se exponha a conhecer, a identificar na vida um dos outros e cuidar, proteger, viver nesse ambiente de família, uma cuidando das outras e uma cuidando do que é importante para as outras. Amém? Aqui vai falar sobre o bem-estar das crianças da Terra, é nossa função. Precisamos ser estratégicas em nossa busca por justiça para elas. Sabe, eu quero te lembrar aqui, eu não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, eu quero te fazer uma convocação em assistir o filme Som da Liberdade. Esse filme traz a realidade de dados muito tristes a respeito do que tem crescido e evoluído o tráfico de crianças infantis, o tráfico de crianças, né, que são exploradas sexualmente. E esse filme, ele é baseado em fatos reais. E nós vimos uma realidade que nos confronta mesmo. Eu ouvi dizer de algumas pessoas, eu não vou ver porque eu não consigo lidar com isso. Mas você, mulher, você que é mãe, você precisa se envolver com isso, porque você é a voz que vai proteger essas crianças. Então eu quero te fazer uma convocação. Assista esse filme e deixe essa mensagem motivar, deixa essa mensagem mexer com você, para que você possa proteger essas crianças que dependem do seu amor, que dependem da sua atitude e posicionamento. Então, sobre isso que eu quero falar com você e eu quero fechar com uma passagem da Bíblia que eu li e que para mim fez todo o sentido. Quando eu estava lendo sobre isso no livro, a própria Lisa Bever, ela conta a respeito de um episódio que ela passou com o filho. Ela foi ler um livro para o filho para ajudar ele e descobriu que esse livro tinha uma série de coisas indevidas para a idade dele. Ela conseguiu ir até a escola, recorrer à escola e fazer com que esse livro fosse tirado, né, da avaliação. E eu me lembrei de um episódio que eu passei, que foi muito semelhante. Quando meu filho me relatou que estava lendo, eu fui até a escola e, graças a Deus, esse livro foi tirado do planejamento didático da professora. Mas ela fala que quando ela fez aquilo, o Espírito Santo falou para ela: você está cuidando do seu filho, mas você precisa fazer com que os outros também sejam protegidos. E ela fez um blog, conseguiu divulgar e cortar a influência daquele livro através dessa direção. Nós temos que proteger os nossos, mas nós também precisamos nos importar com os outros. Amém? E eu vendo isso, eu disse: Senhor, onde eu vejo isso na Tua palavra para poder inspirar essas mulheres? E eu quero ler com você em 2 Samuel, no capítulo 4. Eu estou lendo esse livro e dentro do próprio livro que eu estou lendo, eu me deparo com isso e eu fiquei tão alegre ao Senhor por essa referência que o Senhor nos deixou aqui. No verso 4 fala assim: Jonatas, filho de Saul. Aqui Jonatas era o filho do rei Saul, é aquele que teve uma aliança de amizade com Davi, que foi o sucessor de Saul. Ele tinha um filho que era aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos. Sua ama, ou seja, sua cuidadora, o apanhou e fugiu.
Sabe o que essa cuidadora fez? Ela não disse assim: ah, não é meu filho, então que morra. Essa cuidadora, ela pensou: eu preciso proteger essa criança, como se fosse minha. E ela agarrou ele, mesmo correndo perigo de vida, e levou ele para outro lugar para protegê-lo. Infelizmente, ele acabou caindo, se machucou e ficou aleijado. O nome dele era Mefibosete. Mas ele poderia ter sido morto em vez de ter sido aleijado. Ou até mesmo violentado por soldados que estavam querendo tomar aquilo ali e se vingar do pai e do vô dele. Mas aquela ama disse: esse não é meu filho de sangue, mas é como se fosse, eu vou salvá-lo, ele é como meu. Então aqui é uma referência na palavra de que nós não podemos nos importar somente conosco. Nós precisamos cuidar uma das outras e proteger o que é importante para as nossas irmãs, como se fosse nosso. Amém? Eu quero te encorajar a se envolver e proteger as crianças, proteger as suas irmãs. Nós vamos andar como essas leoas andam, em comunidade, protegendo uns aos outros, porque esse é o desejo de Deus. Amém? E o amor do tipo de Deus está derramado no nosso coração para nos capacitar e habilitar a viver essa verdade, no nome de Jesus. Amém, mulher? Seja destemida e proteja umas às outras. Seja inspirado com essa palavra em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima!